Então, a aula 2 dessa jornada profética, né? A gente vai falar sobre os desejos, tá? Então, se você quiser anotar, e a gente vai estudar muitos versículos bíblicos, né? Sobre os desejos. Então, eu já até pedi ajuda aí para algumas meninas me ajudarem com os versículos para a gente ter gravado aqui no chat, né? Os versículos para que vocês anotem depois com calma e vocês estudem esses versículos de forma mais profunda, né? Porque a Bíblia é assim, ela os versículos são como um tesouro que a gente vai desenterrando, né? Para que a gente possa tirar mais proveito deles, tá bom? Então, eu quero saber de vocês aí, qual o computador que você tem na sua casa? Você não precisa me dizer, só vai pensando aí, tá? Se você tem um computador já mais antigo, se o teu computador é novo, se você acabou de comprar, né? E eu quero saber também se você consegue usar todos os programas e em toda a capacidade deles, se você tem essa habilidade, né? Se você conhece toda essa máquina que você tem ali. Ou se você usa só o básico mesmo, né? Você se vira ali com o básico que você precisa no dia a dia. Pensaram aí? Então, na verdade, o que eu queria tomar, assim, a realidade é algo que a gente tem em casa, né? E que se parece muito com o reino de Deus, né? A gente tem acesso no computador a informações e programas que a gente nem imagina ter, né? Talvez a gente nem imagine que existe, né? E é assim, eu fiz esse comparativo para a gente comparar a nossa vida com Deus, né? E quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende o novo nascimento, quando a gente nasce de novo, né, no reino de Deus, quando a gente sai então de um reino e é transportado para outro reino, né, a gente recebe um presente dele, do Senhor, a gente recebe o acesso a esse reino, mas a gente precisa aprender, né, a como entrar nessa nova realidade, que aonde a gente entra um reino totalmente novo, né? Então a gente tem acesso a ele, mas a gente precisa aprender a como entrar nessa realidade, né? E em 2 Pedro 1:3 diz assim, ó, alguém vai pôr lá no chat, acho que é a Carlinha, vai pôr lá no chat assim: seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade, né? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ali nesse versículo, ele ensina, né? Ele nos dá a dica, ele nos dá a chave, ele nos dá ali um princípio, né? Como é que eu consigo acessar esse reino, né? Ele diz ali, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio do conhecimento de Jesus. Então, prosseguir a conhecer Jesus. A gente conhece Jesus, né? Mas às vezes a gente conhece Jesus lá distante, né? É um personagem que a gente aprende a respeitar, que a gente aprende a amar, mas a gente não aprende a se relacionar com ele, né? Então, prosseguir a conhecer ele, a ter pleno conhecimento dele, né? Isso implica várias coisas, né? E explica você gastar tempo no relacionamento com ele, né? Em você buscar intimidade com ele no secreto, em você se considerar morta para o pecado, né? Não se considerar uma pecadora que fica o tempo inteiro se policiando para não pecar, mas entender que você é uma nova criatura, que você sim nasceu de novo, que você tem uma nova identidade, né? Você tem um novo caráter, né? Então, na verdade, assim, nos vermos como Deus nos vê, né? Nos enxergarmos como Ele nos enxerga. Essa é a forma, esse é o acesso, né? Que a gente recebe dele. Então, prosseguir em conhecer a ele e ver com os olhos dele, pensar com a mente dele, né? Eu sempre penso assim, como Jesus pensaria nesse momento, como Jesus falaria nesse momento, como Jesus agiria nesse momento, né? É ter a mente de Cristo, né? Então, a gente tem acesso a isso quando a gente tem a mente de Cristo. E não é difícil. Se a gente for estudar as escrituras, a gente vai percorrer um caminho que vai ser um caminho que não é um caminho árduo, difícil, né? Se a gente mantém uma mentalidade antiga, mas se a gente renova a nossa mentalidade, as coisas acabam se tornando um pouco mais fáceis, né? Eu gosto do Salmo 23, porque lá diz assim, ó: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, né? É um versículo bem conhecido já, todas vocês já ouviram falar desse versículo.
essa mesa, né, que Deus prepara para nós na presença dos nossos inimigos, que é os nossos inimigos? Muitas vezes é a ansiedade, muitas vezes é a depressão, muitas vezes é a ira, muitas vezes é a falta de sabedoria, né? Muitas vezes são ataques mesmo, né, ao nosso espírito, ataques à nossa família, enfim, tem tantos, né? Então, quando a gente fala assim, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, ele indica que existe, né, fartura, ainda que passemos por dificuldades, mas a gente precisa se levantar, ver o que está disponível naquela mesa e comer a porção do dia, né? Então, a nossa vida, ela pode sim ser satisfeita pelo fruto daquilo que sai da nossa boca, né? Então, a jornada profética, ela é basicamente sobre isso, né? A gente criar realidades, a gente destruir circunstâncias que não se alinhem àquilo que Deus propôs na palavra para nós vivermos nessa terra, tá? Então, em Provérbios 18, 20, diz isso, né? Que a nossa vida pode ser, sim, satisfeita pelo fruto das nossas bocas, né? Então, a gente pode, sim, ter aquilo que a gente fala. Isso é uma realidade bíblica, né? E é uma realidade que talvez seja nova para algumas pessoas, ou talvez é que aí você já saiba, você já entendeu com a mente, mas que você ainda não experimentou na prática, né? Com seus filhos, com a sua família. Mas está disponível, né? Se a gente fala de forma correta, a gente vai começar a ver muito dos nossos desejos começarem a se realizar. E isso é um alinhamento, né? Do céu com a terra, ou da terra com o céu. E eu gosto muito que diz lá em Mateus 18, 18, porque lá diz assim, que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, né? Tem lá em Mateus 18, 18, diz assim, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, eu acho que funciona mais ou menos assim como um interruptor de luz, sabe? Que você liga numa dimensão mecânica, né? Com a mão, ou com a presença até aqueles de sensor, né? Mas você precisa fazer um movimento, você precisa agir para que a luz seja acesa. E aí uma energia vai até a lâmpada, e então você tem a lâmpada acesa, a lâmpada se acende, né? E você pode então ver uma realidade que você antes não via, né? A luz se acende e você começa a desfrutar de coisas ali que você antes não tinha acesso, né? Então você vê que existem livros em cima da mesa, então você pode pegar e ler aquele livro. Se você entra na cozinha, né, e você vê lá na cozinha que tem comida em cima da mesa que você não enxergava antes porque estava escuro, você pode se abastecer. Quando liga a luz da geladeira e você enxerga tudo que tem dentro da geladeira, né, e você pode então usufruir daquilo que você não conseguia enxergar antes, né? Então as palavras, elas são esse gatilho, sabe? Que vai fazer com que você traga luz a realidades que ainda estão no escuro, dentro da sua maternidade, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os desejos que a gente tem no nosso coração e como é que a gente pode entender de onde surgem esses desejos e como trazer esses desejos à existência, tá? Essa jornada é sobre, na verdade, a maternidade, então a gente vai focar nisso, mas esses princípios que a gente vai estudar aqui, eles podem ser usados em qualquer área da nossa vida, né? Então, a gente vai ter essa dimensão, esse pensamento. Eu posso usar com os meus filhos? Ótimo, mas eu posso usar também em qualquer área, né? Em casa, no casamento, eu posso usar, eu posso fazer uso disso, né? Em qualquer área. Eu quero deixar um versículo que diz lá, diz assim, aquele que crê em mim, tá lá em João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Preste minha atenção, gente. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Fará ainda obras maiores, né? Uau! Eu fico assim, toda vez que eu vejo esse versículo, eu já vi muitas vezes, e cada vez que eu vejo, para mim parece tão incrível, né? Porque foi Jesus quem disse isso, né? E Jesus, ele expulsou demônios, ele curou doentes, né? De formas diferentes, e ele ressuscitou mortos, e ele disse que a gente faria as mesmas coisas que ele, e a gente faria ainda coisas maiores que eles, né? Isso é incrível, né? Então, quando você pensa assim, você começa a se ver de forma diferente. Você fala, uau, se Jesus disse que eu poderia fazer isso, então eu posso, não é? Então eu não sou só uma mãe dentro de casa, criando filho, trocando fralda, limpando louça, né, lavando calçado.
né? Então, eu faço tudo isso tudo faz parte, né, da essencial que é criar filhos para o reino, né, criar filho para o céu e criar filho a partir do céu, né? Então, eu comparo, assim, as roupas celestiais, elas são lindas, a Bíblia diz que elas brilham, que elas são brancas como a neve, né, que elas são alvas como a neve. Então, eu penso assim, as roupas das minhas filhas também serão, elas serão limpas, né? Elas não precisam ser caras, elas não precisam ser novas, né? Deixa eu aceitar aqui. Isso. Elas não precisam ser, enfim, né? Mas elas precisam ser limpas, né? Como as vestes celestiais. Então, sempre pensa assim, ó. Minha casa está dentro do padrão do céu? Eu me comporto como uma cidadã do céu, né? Então, eu tenho que viver a realidade do céu e tentar trazer essa realidade para minha casa, né? Se a gente pensa de nós mesmas somente como, não, Adri, eu sou uma mãe muito falha, eu grito com os meus filhos, eu não tiro tempo com eles, né? Eu sou cheia de defeitos, né? Se a gente começar a pensar de nós dessa forma, né, a gente impede que essa realidade que eu mencionei agora se concretize na nossa vida, né? A gente não só está desacreditando naquilo que Jesus disse, mas também a gente está impedindo que o Espírito Santo realize obras maiores em nós e através de nós. Então, a gente realmente precisa dessa renovação de mente para que a gente faça as obras que Jesus fez e que a gente realmente faça obras maiores e que a gente crie realidades a partir da nossa boca, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que o Espírito Santo, ele nos convida a nos associarmos a ele na nossa maternidade. Ele quer criar os nossos filhos junto conosco, né? Mas, para fazer isso, ele tem uma estratégia, que é colocar desejos no nosso coração, né? Em Efésios 3:20, diz que Deus quer fazer muito mais abundantemente, né? Acima de tudo aquilo que a gente pediu, acima daquilo que a gente espera, acima daquilo que a gente imagina, né? Então, é infinitamente melhor o desejo que ele brota no nosso coração. E em Salmos 37:4 diz que se nós nos regozijarmos, se nós nos alegrarmos no Senhor, ele nos dará aquilo que a gente deseja, né? Então, ele nos dá uma visão profética dos desejos, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero, frisar nessa aula é para você ter essa visão, para você enxergar, para você ver os desejos do seu coração como uma visão profética. Não é só um querer, tem algo ali, né? E a gente já vai saber como é que eu faço para diferenciar um desejo meu ou um desejo do Espírito. A gente vai ver isso também, tá? Lá nas Escrituras, Deus deixa registrado os desejos que ele tem para os nossos filhos. Desejos que também ele deve ter colocado aí no seu coração. A gente vai ver alguns exemplos agora, tá? Então, o primeiro é em Provérbios 22:6. Diz assim, em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Então, esse versículo de Provérbios 22:6 é Deus dizendo: eu desejo que você ensine o seu filho nos meus caminhos. Então, sabe quando você pega um momento com Deus lá na igreja, ou quando você leva a criança para o cultinho, ou quando você senta para ler a Bíblia? Isso é um desejo que Deus já brotou no seu coração, porque é um desejo que ele também tem, né? Então, quando você senta para ensinar para o Senhor, ou quando você se comporta na sua casa de acordo com o céu, você já está ensinando a palavra, né? Porque você não precisa ter um momento do dia só para você ler a Bíblia, mas você pode ser a Bíblia ambulante que seu filho vai ver. Então, quando você está ensinando através do exemplo, né, você já está realizando um desejo do Espírito Santo, né, que é ensinar a criança. Em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, também, né, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então, Deus deseja que nós tenhamos a palavra dele primeiro no nosso coração, e aí, então, ensinar os nossos filhos e falar da palavra de Deus, né? Daí ele fala, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, né? Quer dizer, o tempo todo. Esse é o desejo do Senhor, que nós estejamos com a palavra o tempo todo conosco, se movimentando conosco, né?
Esse é um outro desejo que você também tem, né? Que o seu filho, ele ande com o Senhor. O terceiro exemplo está lá em Provérbios 10. Em Provérbios 10, é um capítulo todinho que fala como Deus deseja que os nossos filhos sejam sábios, né? Então, você também tem esse desejo. Eu quero que a minha filha seja sábia, que ela tome decisões sábias na vida dela, nas amizades, né? Nas escolhas. Eu desejo que ela seja sábia para se vestir, para comer, né? E Deus também tem esse desejo. Lá em Provérbios 17, 22, Deus deseja, né, que os nossos filhos tenham uma vida feliz, que nossos filhos tenham uma vida com saúde, com otimismo, livre de depressão, né? Que ele lá fala assim, o coração alegre é bom remédio, né? Então ele fala sobre isso, é um desejo do Senhor. E por último, diz assim, penúltimo, diz assim em Êxodo 20 e Efésios 6. Ali diz que o Senhor tem um desejo para que os nossos filhos prosperem em todas as áreas da vida. Na área familiar, Ele deseja que os nossos filhos vão bem na escola, eles desejam que os nossos filhos tenham um bom relacionamento, o Senhor deseja que eles tenham prosperidade emocional, financeira, espiritual, né? Em todas as áreas, que eles tenham, além de tudo, além de serem prósperos em tudo, Ele deseja que os nossos filhos vivam longos dias na terra, né? Então, se você ler esses 2 versículos, você vai achar que ali um dos primeiros mandamentos com promessa, né? Que o Senhor tem esse desejo, e ele brotou esse desejo em pai e na mãe, né? Porque nós também temos. E lá em Isaías 54:13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Então, o Senhor deseja que a gente viva em paz e que os nossos filhos também. Por isso ele brota esse desejo de paz, por isso que a briga, a violência, isso nos atinge tanto, sabe? Porque isso não é um desejo do coração de Deus e também não é um desejo que Deus brota nos seus filhos, né? Então, esses são só alguns dos desejos de Deus que a gente encontra na Bíblia, né? A gente não encontra na Bíblia, e você pode ler ela de capa a capa, você não vai achar nenhum desejo mau por parte de Deus, porque dele não pode sair outra coisa a não ser amor. Ele é amor, né? Deus não tem amor para dar. Eu sempre digo, Deus é amor, ele é a essência do amor. Então, você também tem esses desejos dados por Deus no seu coração, tá? E porque você tem isso dado por Deus, você tem total permissão, total autoridade para falar sobre eles, sobre os desejos, né? Para agradecer a Deus por realizar esses desejos na vida dos seus filhos, mesmo que antecipadamente, mesmo que ainda eles não tenham se cumprido, mas você tem total liberdade de agradecer a Deus antes mesmo deles acontecerem e de declarar esses desejos realizados na vida dos seus filhos, né? Então você pode usar aí a sua boca para falar, para agradecer e para declarar realizado, ainda que não tenha se concretizado, né? Por quê? Porque a aula passada a gente falou sobre isso, né? Que Deus chama a existência aquilo que não existe. Ele chama como sendo coisas que ainda não são. Então a gente também deve seguir esse exemplo, esse padrão, esse modelo de fala, né? De trazer à existência aquilo que não existe. E para isso, gente, a gente precisa falar e orar de forma criativa, né? A gente viu lá passada, a gente falou sobre uma mentalidade, uma imaginação criativa. Então, o Espírito Santo, ele nos revela através de uma imaginação criativa. E ele quer que a gente comece a falar, a declarar. E eu tenho recebido muito isso do Senhor. Eu recebi oração nesses últimos meses, várias vezes, as pessoas falando, fala, filha, fala, né? E eu fiquei pensando, acho que é para eu ensinar. Mas depois o Espírito Santo me revelou, não, é para você começar a profetizar. Então, é isso, ele quer que a gente comece a declarar na vida dos nossos filhos, e ele vai ajudar você a discernir o bom desejo do mau desejo, né? Qual que é o bom desejo? É tudo aquilo que se alinha à palavra, tudo aquilo que se alinha ao propósito do Senhor. E tudo aquilo que é mal é aquilo que não se alinha, né, ao propósito da tua maternidade, aquilo que não se alinha para o seu filho, né? De forma geral, falando, a gente acha nas Escrituras, mas o Espírito Santo nos testifica, ele nos fala individualmente e especificamente se é para você ir para a direita ou para a esquerda. Todos os dias ele está ali para te auxiliar, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente, tá? Então, gente, um ponto que eu quero deixar aqui para vocês é renovar a sua mente. Renove a sua mente diariamente, tá? Para você conseguir ter esse discernimento, né? O que é renovar a mente? Gente, renovar a mente é algo, eu falo assim para as minhas meninas, olha, renovar a mente
É como uma rotina diária de higiene. A gente tem que fazer certas coisas todos os dias, né? Sob pena de cheirar mal, sob pena de ficar doente. Então a gente precisa limpar e lavar certas partes do nosso corpo todos os dias. E a mente é uma dessas partes que precisa ser limpa e higienizada todos os dias, né? Então eu vou deixar 2 textos aqui de Romanos para que você medite neles todos os dias, tá? Para que vocês memorizem essas passagens, para que vocês tenham ela escrita, imprime, põe lá no guarda-roupa, imprime, põe no meio da sua Bíblia, onde você lê, para você ter uma intimidade com esses textos, tá? Primeiro é Romanos 8. Ali nesse capítulo, gente, de Romanos 8, você vai aprender sobre a liberdade em Jesus, né? O que é uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? E ali você vai entendendo, você vai absorvendo a certeza do amor de Deus por você, que você é amada, que você é perdoada, né? Esse capítulo ele enfatiza que aquelas mulheres, aqueles filhos que estão em Cristo, elas não estão mais sob condenação. Nós não somos mais culpadas, né? A gente foi limpa, a gente foi curada, toda a nossa impureza foi removida, né? E a gente está livre da culpa, da vergonha. E que uma vida assim, cheia do Espírito, conduza a uma vida cheia de glória, de vitória, né? Inclusive na fala. Então a gente pode ter certeza ali nesse capítulo de que nada nos separa do amor de Cristo, não é os nossos erros, não é as nossas imperfeições, né? Não é nada sobre nós, é sobre a capacidade dele em ter ido para a cruz e ter levado na cruz tudo isso, né? Ele pagou o preço. Então, muitas vezes na maternidade, eu não sei na sua, mas na minha maternidade, a gente ouve, né? Eu ouço algumas vozes. Ah, mas você é pecadora. Ai, de novo você fez isso. Nossa, que péssima mãe, né? Você não vai conseguir ouvir o Espírito de Deus porque hoje você não foi tão boa, né? Então, o que eu tenho aprendido? A repreender essas vozes, né? Isso não vem do Espírito. O Espírito nunca vai te condenar, né? Ele vai te trazer de volta ao arrependimento para você chegar de novo e a ter intimidade com o Senhor. Então, pega esses pensamentos, leva eles presos para Jesus, leva cativo, a palavra ensina para a gente levar esses pensamentos cativos, né? E entregar para o Senhor e falar para Ele, né? Que você quer renovar a sua mente. E você fazendo isso através da leitura de Romanos 8 vai ajudar muito, tá? Quando essas vozes de condenação chegar até você, eu quero deixar alguns versículos aqui para que você leia e para que você memorize, para que você escreva. Eu tinha aqui uns cards, mas não estão mais aqui. E eu tenho esses cardzinhos, porque vira e mexe tá essas vozes na minha mente. Então eu pego e falo o versículo, né? Eu repreendo com o versículo. Então eu vou citar aqui alguns. Eu acho que alguém já pegou eles para escrever ali, né? As minhas ajudantes do dia. Quero agradecer. Tá, então em Hebreus 8:12, Jeremias 31:34 e Isaías 43:25, tá? Esses versículos são sobre isso, né? Sobre que não há mais condenação, que Deus, eu falo aí do primeiro caso de amnésia de Deus, que Ele joga nossos pecados, os nossos erros, né? No mar de esquecimento. E Ele não lembra mais. Então, se você ficar lembrando do que você fez ontem, daquilo que você fez ontem, se você já se arrependeu, se você já se propôs a mudar, né? Então, isso não pode mais te atacar. Deus esqueceu. Quem é você para ficar lembrando? Pastor Jefferson falou domingo, eu achei tão legal. Deus jogou no mar de esquecimento e colocou uma plaquinha, proibido pescar, né? Então, não vá pescar coisas que realmente já não pertencem mais, né? Já estão no mar de esquecimento. E o outro texto que eu queria deixar é Romanos 12, porque Romanos 12 vai nos ensinar a não se conformar com esse mundo, a não pensar como o mundo, a não falar como o mundo, a não se comportar, né? A não se vestir, a não ser mães como mães do mundo, né? Mas sermos transformadas pela renovação da nossa mente, sabe? É difícil às vezes porque a gente renova o comportamento, mas a nossa mente ainda tem aquela velha tendência. Então, Deus não quer mudar o seu comportamento, Ele quer mudar a sua mente, porque mudando sua mente, Ele já vai, automaticamente, você mesmo muda o seu comportamento, né? Então, por isso que Ele diz lá, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, eu preciso sempre renovar a mente e relembrar quem eu sou, né? Porque isso me dá autoridade para declarar o desejo do coração de Deus para mim e para os meus filhos, né?
Quando você lembra de quem você é, como Deus te vê, como uma filha amada, perdoada, né, que está em processo de aprendizagem, mas que está fazendo o seu melhor, né? E quando você vê você dessa forma, isso te dá autoridade para você começar a falar e isso produz vida dentro da sua casa. Você sabia que você recebe um ministério quando você tem filhos? Eu vou ler para vocês aqui, ó. 2 Coríntios 5, 17 a 19 diz assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então é isso, gente. A maternidade profética, ela reconcilia, ela conecta o coração dos filhos a Deus, os desejos de Deus para os filhos. É essa ponte que nós somos, né? E eu acho tão lindo que ele fala assim, ó, não lhes imputando os seus pecados. Né? Quantas vezes a gente fica definindo o filho por um erro que ele faz, né? Ou culpando o filho por algo que ele fez de errado, né? Ou culpando a nós mesmas por algo que a gente fez de errado, né? Isso é antibíblico, tá dizendo ali, ó, Deus não nos imputou os nossos pecados, né? Muito pelo contrário, Ele colocou em nós a palavra de reconciliação, né? E eu acho isso fantástico. Então, Ele nos deu, junto com a maternidade, esse ministério, que é o ministério de reconciliar. E esse é o objetivo da nossa maternidade. Então, o que eu quero dizer assim? A maternidade profética, ela deve pensar assim, ó, toda mãe, né, deve pensar assim, esse pensamento, essas palavras que eu vou falar agora, essas atitudes que eu tô tendo, o que eu tive, o que eu vou ter, ela conecta ou ela afasta o meu filho do Senhor? Né? Isso é bem legal a gente ter essas perguntinhas, assim, porque isso são ferramentas que na hora da raiva, na hora daquele ímpeto que a gente vai fazer algo, a gente pum as perguntas, né? Então, Deus não quer que a gente fale sobre os nossos filhos negativamente. Ele não quer que a gente fique falando mal dos nossos filhos, né? Aliás, Ele não quer que a gente fale mal de ninguém, mas principalmente dos nossos filhos, né? Por quê? Porque não é assim que Ele fez conosco. Né? Ele tem coisas boas. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. É um pensamento de paz. Ele diz lá, né? De dar um futuro e uma esperança para vocês. Então Deus pensa coisa boa. Quando Ele olha para você, Ele pensa: uau, que linda que eu fiz, né? Que maravilhosa que eu fiz. Olha, que perfeição, né? É assim que Deus vê você. E Ele quer que a gente olhe para as pessoas da mesma forma, né? Então a gente vai focar no que os filhos são perante Deus e não naquilo que eles não são. A palavra profética é isso, ela expõe a grandeza, ela expõe a nobreza que há no seu filho, no meu filho, na minha filha, e que muitas vezes a criança nem percebe, o filho nem sabe que é, né? É como tirar, sabe, você já foi num garimpo, já viu um garimpo? É tanta lama, né? Mas enfim, tem ouro lá. Então é assim, sabe? A palavra profética é como tirar o lodo, tirar a sujeira, né? E achar aquele metal precioso, né, no meio da lama. Quando a gente dá uma palavra profética para um filho, a gente desperta ele para uma nova realidade, sabe? Abre um caminho que às vezes a criança não consegue ver sozinha, tá? É isso, a palavra profética é exatamente isso, é uma criadora de realidades, né, do reino. Então eu queria fazer uma ativação com vocês, que já está acabando da nossa aula, mas eu quero fazer essa ativação. Depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês vão ter a oportunidade também, tá? Então, ativação assim. Eu tava orando aqui antes da aula, né? E eu tinha planejado uma ativação, mas daí o Senhor me falou assim, não, você vai fazer outra ativação. Então, eu mudei e eu acho que isso vem bem do Espírito mesmo. E eu até anotei aqui no papel, depois eu posso passar no grupo para vocês, tá? Então, vamos fazer essa semana uma parceria com o Espírito Santo, né? Eu sei que a gente tem formas de ouvir o Espírito Santo e essa semana muitas de vocês me perguntaram, mas Adri, eu não consegui ouvir, né? Algumas ouviram, algumas até testemunharam no grupo, né? Achei bem legal. Mas existem algumas formas da gente ouvir a Deus. Uma delas é ouvindo mesmo, né? Você ouve. Mas
Às vezes a gente vai ver, né? Existem pessoas que veem o Senhor fazer as coisas, elas têm imagens mentais, né? Talvez ela tem sonhos, ela tem uma visão aberta. Lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, tem um exemplo, né, disso. O Senhor pergunta para Ezequiel assim, ele leva Ezequiel no monte lá no Vale de Ossos Secos e pergunta, o que você vê? Né? Daí ele fala, eu vejo ossos, e o Senhor fala, isso mesmo. Então, Ezequiel era uma pessoa que via, né? Então, às vezes, você é uma pessoa que vê, né? Isso mesmo, você vê, às vezes, uma imagem, um flash, né? E pode ser que o Senhor se comunique muito com você através de visões, assim. Às vezes você está de olho fechado, você tem uma imagem, né? Mas tem pessoas que sentem, não veem nada, só sentem, né? Não sei, elas sentem através das emoções, porque o Senhor usa as emoções para falar com a gente, né? Jeremias diz que sentia a palavra como um fogo, né? Então a pessoa às vezes sente uma dor, às vezes a pessoa sente uma tristeza, às vezes a pessoa sente uma alegria, né? Por uma situação que vai acontecer, o que está acontecendo com alguém. Ela tem essas percepções, né? Então ela sente. Outras, elas simplesmente sabem, né? Você não sabe como, você simplesmente sabe, né? Muito comum essa pessoa que sabe o que está acontecendo com os outros, né? Tipo assim, como os outros pensam, ou o que eles precisam, essa pessoa tem essa noção, né, que vem do espírito. E aquele que escuta mesmo, né, uma voz, ela ouve. Então, tem várias formas do Senhor se conectar com a gente, essas são umas, tá? Então, essa semana, independente se você vê, se você sente, se você ouve, né, você vai pedir aí para o Espírito Santo revelar a você um desejo específico que ele tem para o seu filho essa semana, tá? Então é isso que você vai pedir. A gente vai pedir hoje para o Espírito Santo revelar a você um desejo específico. Então eu quero que você feche seu olho nesse momento e a gente vai pedir. Então você vai ficar bem atenta, né? E você vai usar esses minutinhos finais agora para se conectar mesmo com o Espírito, tá? A gente vai fazer uma conversa com ele, a gente vai pedir que ele revele. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que ele for mostrando na sua mente, tá bom? Então peça ao Espírito Santo isso. Espírito Santo, nesse momento nós queremos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, nós queremos abrir os nossos sentidos, as nossas emoções, para que o Senhor revele a nós um desejo específico que o Senhor tem, e o Senhor revele a nós, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa sentir, para que a gente possa ver, né, aquilo que o Senhor tem especificamente para um filho essa semana. Esse desejo, ele pode vir em forma de palavra, ele pode vir em forma de cena, ele pode vir em forma de flash, ele pode vir em forma de cor, pode ser um objeto, uma comida, tá? Pode ser um personagem de um desenho, de um filme, uma música, um cheiro, ou algo que você precisa dizer, algo que você precisa fazer. Pode ser que o Espírito Santo já tenha te falado isso faz um tempinho, mas você adiou, não pôde fazer, né? Que ele já colocou no seu coração, que você ainda não fez, tá? Se você teve qualquer palavra que veio imediatamente à sua mente, você anota. Não precisa fazer sentido. Geralmente é algo que parece assim, imediatamente, né? Como um flash mesmo, rápido, e sem você pensar muito, sabe? E não precisa fazer sentido, né? Como eu falei para vocês. Geralmente vai ser um pensamento, uma palavra que vai te intrigar e que vai permanecer ali por uns dias ou por muitos dias, né? Então, você peça isso. Se você não conseguiu receber agora, continue pedindo para o Senhor, para Ele te dar um sonho. Enfim, você sabe como Ele se comunica contigo, então você pode pedir isso, tá? Você pode pedir para Ele se é para ver um filme, para iniciar um curso, talvez iniciar um livro, talvez iniciar um livro da Bíblia, né? Um esporte, fazer um bolo, né? Juntos, pintar um desenho juntos, porque às vezes aquele momento, aquele filme, aquela música, aquele bolo, vai ter algo ali que o Senhor vai ministrar muito ao coração do seu filho, né? E você precisa então estar atenta para poder pôr em prática, tá? É uma atividade muito gostosa, de vez em quando eu faço aqui, de vez em quando, toda semana eu procuro fazer e tem surtido muitos resultados bem positivos. E é isso por hoje, nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, assim, alguns versículos, as meninas colocaram ali,